2 minutos já está para começar. Hoje é dia 26/3/2025, live 13.3, fechando o mês de março. Estamos aqui, Tereza, David, Fernando e Nepô, e conversando aqui iniciando a conversa sobre o projeto bimodal de reformatação. Fala, Tereza, termina. Ah, tá saindo, né? Tá bom. Vocês estão fechando. Eu estou saindo, então, mas é mais ou menos isso. São esses dois trabalhos, depois a gente Esse para para primeiro descansar. trabalho, esse primeiro trabalho, se você trabalhar em cima do livro e o Empolguei artigo já algumas coisinhas lá. que eu escrevi, que vai sair, tá falando, dá uma olhada no que eu estou chamando de, eu arrumei o conceito. Conde tem 10. Ah, Conde tem 10. Dá uma olhada nisso. então tá. Beijão, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. O Conde tem 10 foi uma negociação aqui. Eu tinha conversado com a Fernanda. O Conde tem 10, agora está ficando. Já estou conseguindo criar. O bom TRC demorou também, né? O Conde tem 10 é. Como é que eu chego num lugar e digo, olha, eu vou preparar vocês para ser Sapiens 2.0? Como é que é qual é a metodologia? Metodologia. A metodologia Conde tem 10. Por que porra é essa? Aí vai. Conceitualismo, questionar os conceitos, a importância dos conceitos não tóxicos para poder trabalhar. Começa daí. Depois vem demografismo, Conde, né? Demografismo de Conde, conceitualismo, demografismo. Depois vem tecnologicismo. Depois vem mediatismo. Depois vem descentralismo. E no final, é uma novidade, eu botei escolismo. Porque eu estava colocando potencialismo, mas não está adequado. Eu botei o escolismo, que é o seguinte: você tem que fazer uma escolha de que vida que você vai ter, dentro de 3 opções. Então, a pessoa não sabe que tem que tomar essa decisão. Passarinho, Instagrante ou potencialista. Pronto. Qualquer curso, eu já tenho, Conde tem 10. É só montar essa estrutura. Pô, Nessa como é ordem. que é? Nessa É ordem. Conde, Conde, Conde tem 10. no final tem 10, mas não é 10, é S, né? Mas eu boto 10 para facilitar. Sim. Mas pode repetir, é Na ordem, conceitualismo. na ordem, na ordem. O conceitualismo é a primeira discussão. Eu preciso questionar os conceitos tóxicos. Inteligência Ah, artificial, aquele papo. Você que me provocou, mané. mas você quer ver muito rápido, é? Você me provocou de manhã. E aí eu falei, pô, peraí, vamos falar do conceitualismo. Aí eu vi que o conceitualismo tinha que entrar dentro do projeto de reformatação. Então é conceitualismo, que é a primeira discussão. Está na ordem. Isso que foi legal. Está na ordem do que vai ter que ser. Primeiro o conceitualismo, depois o demografismo, depois o tecnologicismo, depois o mediatismo, depois o descentralismo e depois o escolismo. Acabou. Interessante, hein? Está organizado, cara. Isso é a estrutura da aula. É a estrutura de uma Aí a palestra. ordem também, né? A ordem também. Eu quis botar na ordem. Uhum. Gostou, Fernando? Tá sem som. Achei interessante. Ah,
Eu posso falar uma coisa? Aí, pela ordem, pela ordem. Pela Você quer ordem. continuar, Deus? Você quer continuar? Não, Quer continuar? não. Conceda a palavra, ministra. Conceda a palavra, ministra. Pela ordem, pela ordem. Olha só. Quero fazer um comentário sobre a tabela que você fez ontem. Você faz a diferença entre, gostei muitíssimo, né, entre, vamos dizer, o uso dos GPTs, vamos dizer, mais primário, né, e o uso dos GPTs de maneira mais... Coletivo e... Quantos anos, quantos, como queira, né? Eu gostei muito, né? Eu acho que essa primeira frase, né? Considera que os GPTs ameaçam a credibilidade humana e pode substituir autores, é uma cantora. Esse é o grande medo. Esse é um medo que ainda não foi devidamente dissolvido. As pessoas, né, grudaram nessa história. Então, quando você faz a contraposição, é muito feliz, né? Entende que os GPTs amplificam o pensamento e potencializam o autor, sem substituir. Gostei muito. E todo o resto, né? Achei muito bom. É claro, você sabe disso, e ainda não, eu não estou convencido que inteligência artificial é um conceito tóxico. Deixa eu falar, eu não estou convencida, tá? Talvez ele seja fraco, mas tóxico. Porque eu, por exemplo, ouvindo você hoje, você fala assim, né? Porque você vai entender assim, como se, inteligência artificial, como assim, né? Que outro tipo de inteligência poderia se contrapor? Eu digo, a biológica. Eu poderia dizer que nós temos uma inteligência, até nós podemos ter uma inteligência de carbono, enquanto ela tem uma inteligência de silício. Brincando aqui, tá? Mas eu entendo porque a palavra artificial. E claro que aí eu acho que tem que complementar, que era legal, foi a primeira proposta que as pessoas, claro, que foram lá e reduziram, que seriam as inteligências artificiais generativas. Essa é uma palavra-chave que diferenciava e resolvia o problema. A máquina gerava, que também é uma inteligência artificial, a Alexa, que é outra inteligência artificial. Você entende que eu não posso ajudar com isso? Quando entrava generativa, né? As pessoas tiraram, por quê? Porque elas reduzem. Então, só essa questão que eu tenho, porque eu acho que quando você usa GPTs, também não resolve o problema. Isso é um modelo. Claro que não é o GPT. A chinesinha não é o GPT. Você entende, né? Não é exatamente o modelo GPT. Claro, você pode alegar, não, mas tudo começou com o GPT e tal. Sim, mas já que você propõe o rigor, né? Fica assim, os GPTs, só para não falar as IAs. Então, isso ainda não entrou no teu cabecinha. Assim, Não, porque o que acontece? Isso aí é a discussão dessa conversa do conceitualismo. O que acontece? O conceito, o conceito tóxico, ele traz embutido dentro dele uma visão que faz com que determinada maneira de pensar a sociedade continue. Então, por que eu questiono a inteligência artificial? É por causa da visão que a gente tem do tecnologicismo, que é as tecnologias, o tecnologicismo vai dizer, resgatando McLuhan, quando o ser humano cria tecnologia, a tecnologia recria o ser humano. Então as tecnologias são proativas na sociedade.
Elas não são neutras. E elas existem desde o dia que o Sapiens nasceu. O preconceito que acaba acontecendo com a inteligência artificial é o seguinte: as pessoas estão dizendo, ai, as máquinas agora estão inteligentes. Aí fala, não, querido. As máquinas já são inteligentes há bastante tempo. Não é a primeira, não é novidade isso. Fernanda, preste atenção. Quando eu estou escrevendo um texto, escrevo uma palavra errada, alguém poderia dizer que aquilo era uma inteligência artificial. Gente, vocês não sabem o que está acontecendo. Na hora que eu escrevo um texto, se eu escrevo errado, vem um aviso ali. De onde é que apareceu isso? Mas as pessoas, depois, elas não fazem essa linha de raciocínio. Elas não chamavam de inteligência artificial. O que elas chamam de inteligência artificial são esses modelos. É assim que elas chamam. Mas aí que eu estou te falando. Então, o que a gente tem, o que eu estou querendo quebrar? Dizendo, eu não uso. Por quê? Porque são tecnologias mais inteligentes. Não são inteligentes. Porque a inteligência artificial não nasceu hoje. Ela já existe há muito tempo. Então a gente não precisa ter medo, porque já tem há muito tempo. E a gente já foi transferindo para as máquinas esse tipo de coisa. Então nós temos hoje tecnologias digitais mais inteligentes. Com isso, eu já quebro um pouco esse medo que as pessoas têm para dizer, máquina pensando já não é novidade. O que a gente tem. Então, agora tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa história do... que eu parei muito para pensar. Essa história do Lutero. Naquela cena que o cara diz para ele, as pessoas não podem ter... o povão não pode interpretar a Bíblia, que nem o padre entende. Só que aquele Sapiens ali, pré-renascença, da Idade Média, pós, que depois começou, ele precisava ser reformatado para poder criar a República. Então, o que aconteceu? Houve uma necessária entrada de uma formatação que foi as escolas, a alfabetização, a popularização da escrita, que era só a elite que usava, para que a gente pudesse descentralizar, chegar à República, para chegar nos 8 bilhões. O que está acontecendo agora? E eu estou vendo isso. Estou tendo o privilégio de viver isso. É o que a gente está conversando aqui hoje de manhã. Olha só. Nepo é um conceituador. Sênior. Saio de manhã para caminhar. David me manda uma mensagem. Negócio de inteligência artificial, generativa. A gente está com esse conceito falando sobre isso, exatamente sobre isso. Silvinha, eu quero dar um nome dentro da ideia do nomismo. Eu preciso dar um nome para isso que eu estou chamando de combate aos conceitos tóxicos. Eu preciso dar um nome. Vamos arranjar um nome aí, Silvinha. Eu estou pensando em chamar de conceitualismo. Vamos escrever um artigo sobre isso? Vamos. Conceitualismo. Pá. Dali, eu saí, voltei, trouxe da Silvinha, botei aqui no meu auxiliar aqui, de texto, botei aqui do lado, botei aqui o Claude e o nosso querido Charles aqui, botei, fui pedindo apoio aqui, pedindo apoio ali, fui melhorando o texto, bacana, depois eu pedi frases, não sei o que, eu coloquei o texto, aí fui sacando
que o conceitualismo tinha que entrar dentro do projeto de reformatação. Já trouxe ele, já conversei com os dois sobre a melhor sigla, já refiz a sigla e reestruturei o troço. O que é isso? O que é isso? Isso tem a ver com a mesma... Se a gente introduziu a escrita manuscrita, desculpe, se a gente introduziu a capacidade de escrever para os sapiens, agora a gente está criando uma ferramenta que vai dar poder a todas as pessoas de se expressar. Ou seja, a pessoa não tem... Você pega o Josué, ele não tinha capacidade de escrever. A vida dele, ele conseguiu fazer o livro por causa disso. Incrível, né? Então, isto tem a ver, porque as pessoas estão olhando para essa chegada e vendo assim, olha só que interessante, isso tudo eu estou fazendo brainstorm com vocês. As pessoas estão vendo a chegada dessa, vamos colocar aqui, está aqui o Sapiens. Então as pessoas estão olhando a chegada desses novos equipamentos, dessas novas tecnologias, olhando para o Sapiens para cá. Só que tem que entender que os desafios do Sapiens daqui são muito maiores. É a mesma coisa que a gente dissesse, olha, da monarquia para a república, as pessoas tiveram muito mais responsabilidade. Porque tinha a escravidão, a pessoa, querendo ou não, para uma pessoa que era ali, trabalhava no feudalismo, na escravidão, o cara não tinha essas quantidades de opções que a gente tem hoje. O cara ganha uma carteira assinada, ele tem que escolher o que ele vai comer, aonde ele vai morar, o que ele tem que fazer, como é que ele cuida da casa. É uma porrada de coisa nova que ele teve que viver. Todo mundo. Como é que ele faz na janela, como é que ele lava a louça. E isso antigamente não era isso. Agora a gente vai ter muito mais opções, muito mais decisões. É um Sapiens que tem que estar usando a cabeça de forma muito mais sofisticada. E essas ferramentas vão ajudar. Então esse Sapiens que a gente está criando aí é um negócio, cara, se comparado com o que a gente tem hoje, é completamente diferente. E aí as pessoas não veem que é a resposta para aquele cardeal. Se eu tivesse lá naquela sala lá do cardeal, eu ia dizer para ele, realmente eu concordo contigo. As pessoas hoje não têm condição de ler a Bíblia e interpretar. Mas depois da reformatação que vai ser feita, elas vão ter condição de fazer isso. E quando a gente fizer a reformatação do Sapiens, o Sapiens vai conseguir lidar melhor com tudo isso que a gente está vendo. Na organização melhor dos conceitos, nas escolhas melhores, numa escolha de vida mais potencialista. Tudo isso são os desígnios do Sapiens 2.0. E se não tivesse essas tecnologias, isso seria muito mais difícil. Eu estou vendo aqui, na minha história aqui. Eu sou hoje um organizador de texto. Mas quem criou o Conde tem 10, foi o Nepô. Quem criou o conceitualismo foi o Nepô. Não foi o GPT. Quem criou o nomismo, vai sair aí na segunda-feira, o artigo sobre nomismo e cancelamento histórico. Fui eu que criei. Olha, vamos fazer um conceito de cancelamento histórico. É mais ou menos isso, porque a gente tem que fazer isso e tal. Aí quando eu peço nota, eles dizem, a gente não tinha condição de fazer isso. Eles conseguem organizar, eles conseguem criar as frases, eles conseguem organizar meu texto, faz o resumo, faz a imagem. Mas eles fazerem o que eu estou fazendo, não faz, cara. E no dia que começar a fazer, a gente vai conseguir fazer outras coisas que eles não vão fazer.
E isso tudo é necessário. E aí que vem a importância dessa reformatação. Porque as pessoas não veem o demografismo. Não entende que a gente hoje tem que ter um Sapiens compatível com 8 bilhões. Quanto mais gente, mais esperto o Sapiens tem que ser. Isso dá um outro artigo. Fala, David. Cara, muita coisa boa aí ter falado. Então, para começar, pegando um gancho aí do que a Fernanda falou, eu acho que tanto ela como você tem razão, né, pô? Para a massa, tem muita confusão, assim, tem muita confusão em relação ao que é inteligência artificial, que aí entra muito no tecnologicismo que você criou aí, né? Porque, como que começou? Eu li aquele artigo da Gartner, até para Gartner, que respira isso, não é tão claro, né? Porque ela fala isso que vocês dois falaram, ó, inteligência artificial já existia. O Google é pura inteligência artificial. Só que e esse conceito ele vem se ajustando conforme os anos. O conceito que a mídia tem hoje, o mainstream, não é o mesmo de 20 anos atrás, quando o Google nasceu. Não era tão claro assim. Então, o Google utiliza inteligência artificial, né, que no conceito da Gartner é um conceito bem parecido, né? Eles falam que são ferramentas ou máquinas que aprendem com os dados e tomam decisões com esses dados e sabem fazer previsões. Então, Google, as inteligências de recomendação do Netflix, e por aí vai. E a generativa, eles consideram como uma IA específica que gera conteudista. Serve para, aprende com o histórico, toma decisões e gera música, gera imagem, gera texto, né? Foi o que deu insight no Nepo. E não é tão claro, né, essa separação, porque a IA normal também gera textos, só que não chega para a gente. O Google gera texto, o próprio Waze, ele gera texto para alimentar os rastros, para o algoritmo tomar decisão. Então, acho que foi aí que o Nepo conseguiu organizar, mas é um negócio que está mudando bastante, né? E Nepo, essa última coisa que você falou, eu vejo claramente que a gente, em alguns setores, a gente está entrando em colapso. Eu acompanho muita rede social e do mesmo jeito aí que você citou os intermediários, né, conversando com o Lutero, eu vejo que a gente está já está num colapso absurdo em relação aos jornais tradicionais, né? Porque os jornais tradicionais não têm esse mesmo pensamento dos padres aí da época. Em relação ao que vai sair de notícia, eles falam o seguinte: o ser humano não está preparado para filtrar as notícias que saem direto na rede social. Tem que ter alguém ali no meio fazendo o filtro. Eles não estão preparados para fazer o filtro sozinho. Eu acho muito interessante eles falarem isso, porque é a mesma situação aí do que aconteceu com o Lutero lá atrás, né? Então eles falam, não, a gente precisa fazer o filtro. Tem que ter alguém falando, ó, isso aqui é mais ou menos verdadeiro, isso aqui é totalmente verdadeiro, isso aqui é totalmente falso. Então eles falam isso, repetem isso, porque eles vão ter que abrir mão desse papel, né, que eles tiveram durante centenas de anos. Ou seja, eles não querem passar o bastão, digamos, para esse novo sapiens que vai ter que criar esse skill de... Você até colocou essa habilidade lá dentro da regraduação, né, a filtragem. Eu já vejo essa filtragem muito no Bitcoin, porque na questão da custódia, a gente nasceu, o meu avô aprendeu desse jeito, o meu bisavô aprendeu desse jeito. Quem fazia a custódia do seu dinheiro? O banco. Então a gente nunca viu algo diferente.
E o Bitcoin te dá a possibilidade de fazer uma filtragem, uma responsabilidade de você tirar a custódia do banco e você fazer a custódia. Assim, achei interessante esse conceito da filtragem, porque eu consegui relacionar com muita coisa que está acontecendo hoje de disrupção. Eu acho muito legal isso. Fala, Fernando. Gente, só para não perder aqui, para chegar nesse assunto, me interessa muitíssimo das mídias, né? Dessas mídias, as mídias agora, né? E eu acho que não adianta querer filtrar, porque é tudo voluntário. As pessoas não querem filtrar. Então não adianta, entendeu? O fulano até com a maior boa vontade chegar e dizer, vamos filtrar. As pessoas elas fazem o que elas querem. E nas redes, esse é um fenômeno novo. O que elas fizeram? Elas querem ouvir, elas querem reafirmar, reiterar o que elas acreditam. E daí a força da bolha, né? Elas não querem sair da bolha. Eles não querem. Não é uma questão, entendeu? Eu nunca acreditei que os absurdos que tem, que as pessoas são enganadas com as fake news. Elas não são enganadas, elas sabem que é fake news. E elas reproduzem isso, porque é do seu interesse, entendeu? Porque acha graça, porque acredita, entendeu? Não é verdade, né? O cara, eu não sabia. Sabia. Sabe, aí você quer fazer. E você tem essa possibilidade. Eu não demonizo redes sociais, né, digitais. Pelo contrário, eu acho que elas são fundamentais para, inclusive, romper com a ideia da grande mídia, na medida que ela disse, mesmo antes das inteligências artificiais, quando ela diz, todo mundo pode escrever, todo mundo pode ter seu blog, todo mundo pode palpitar no Instagram, todo mundo pode palpitar no Facebook, é livre, todo mundo pode botar foto, todo mundo, entendeu? Isso é lógico. Isso não existia, porque não existiam os meios. Está entendendo? Quando eu tinha a sua idade, ou você trabalhava num veículo, ou você não tinha como se expressar. Você não tinha essa capacidade. Não existia um veículo para você, entendeu? Ou você trabalhava no Globo, ou no Estadão, ou na Folha. Não tinha. Verdade. Não tinha. Não tinha como você falar com as pessoas. Eles vieram e resgataram isso. Eu acho que eles têm um papel fundamental. Eu acho que a gente não pode cair na história de só discutir elas como, que que acho que no meio de uma live. Não é tudo bom, não. É um fenômeno. Como, né, o Nepo disse num artigo passado, né, toda disrupção, toda nova tecnologia, ela tem as vantagens e as desvantagens. Tem gente que supervaloriza as desvantagens e subvaloriza as vantagens, né? Mas no final, tudo que está aparecendo hoje tem um saldo positivo, tem muito mais vantagem. Tem a desvantagem que você falou, tem muita fake, tem, é uma das vantagens que toda tecnologia tem, né? Mas no final, eu acho que eu estou vendo as próprias ferramentas, as próprias plataformas já estão criando mecanismos para sair da bolha e as próprias pessoas fazerem os filtros para saber o que está mais próximo da verdade e o que está mais longe. Então já está nesse caminho. Eu acho que tem uma coisa interessante, né? Que eu acho que assim foi assim o meu discurso final na última aula lá da pós, que assim é uma ficha que caiu, mas de maneira muito intensa, muito forte, de dizer o seguinte, para os pessimistas de plantão, né? Eu vou falar, eu falei isso num áudio nosso. Eu agradeço todo dia de estar vivo. É uma bênção. Do planeta você estar vivo. É uma cagada do cacete, porque
se você for pensar na loteria, que é você ter sido o escolhido, é muita sorte. Entre tantos espermatozoides, naquele óvulo especificamente, né? Naquele dia. Aí você vê o seguinte, aí eu agradeço. Hoje, 8 bilhões de pessoas têm a oportunidade de estarem vivas. Cara, isso é com todos os problemas que a gente tem, que você pode dizer, ah, mas tem isso, tem... Tudo bem, tem tudo isso. Mas vamos falar uma coisa. Hoje, nós conseguimos a marca de 8 bilhões de pessoas de manhã agradecendo que estão vivas. E vivendo mais. Então, isto é motivo de bater palma. É motivo de agradecimento. Foi o esforço aí de todos os antepassados que nos permitiram chegar a esse valor, esse número. E no caso do Brasil, 210 milhões. Agora, podemos melhorar a qualidade de vida desses 8 bilhões? Podemos. O benefício é todo mundo está agradecendo que está vivo. Agora, qual é o problema? Isso é a nossa visão. O triângulo está torto. Para o triângulo deixar de ser torto, e aí vem a nossa missão maior, para o triângulo deixar de ser torto, a coisa fundamental é isso que vocês estão falando. É a capacidade que as pessoas estão tendo de conseguir resolver os problemas que ela não conseguia antes sozinha. É o caso que você está falando do Bitcoin, é o caso do aluguel de apartamento, é o caso da escrita. Agora mesmo, tem a vizinha aqui, tem aqui a do 214, tem a da 213, da outra porta. Está aqui me perguntando coisas sobre o GPT. Como é que faz, como é que não faz, não sei o quê, papá, todo mundo está. Então, a gente já dominou essas ferramentas todas. No início ninguém dominava nada. Celular ninguém sabia usar, computador ninguém sabia usar. Hoje todo mundo domina celular, domina computador, mexe com tudo. Entendeu? Então, agora, os paradigmas estruturais estão bichados. Porque não foi para isso que a gente foi criado. Então, assim, e aí vem a coisa do potencialismo, né? Se você, por exemplo, não sabe o caminho que está te fazendo bem, como é que você vai escolher? Aí a gente tem os malefícios, né? Logo de cara. A gente tem as escolhas existenciais que vieram da crise, com o surgimento de Facebook, não sei o que, é tudo Instagrante. Tem o Mark Mason falando de foda-se, né? A sutil arte de ligar o foda-se. Tem todo um movimento potencialista na sociedade, mas o que a gente tem muito hoje fortemente é o instagrantismo. Para combater isso, tem que começar desde cedo na escola, né? Na coisa do potencialismo, a ideia do Ikigai, de procurar a sua potência, não sei do que, papá, papá, papá. E toda a formação que a gente tem hoje é uma formação centralizadora, para o cara viver num mundo mais centralizado. Não é para viver nesse mundo que a gente está. Então por isso que eu digo, a camiseta tô pronto, chegamos ao nosso momento de começar a jornada aí de disseminar isso tudo, né? Então essa coisa que me veio muito forte essa semana.
que essa frase do cardeal, isso que você está falando, e as pessoas olham para o ser humano como uma fotografia. O que essa população aí vai fazer as leis? Essa população aí vai poder julgar processos na justiça? Tá maluco, cara. Aí você fala, essa população não vai conseguir fazer isso. Mas da mesma maneira que eles não conseguiam interpretar a Bíblia. Mas com tudo que a gente está criando agora, daqui brevemente a gente vai conseguir. Porque o ser humano é espiral. Ele não para. E isso aí tem até uma outra coisa, cara. Tem um outro negócio aí, que vai já embolar o meio de campo. Mas tem um outro negócio aí. Que eu acho que tem aí um outro preconceito que eu acho que a gente teria que pensar, que é do ser humano estático. A ideia é que o ser humano ele não anda. O ser humano de 500 anos é igual ao ser humano agora. Não é. De certa forma, o tecnologicismo fala disso, né? Mas eu acho que é uma outra coisa aí. Mas não é em que sentido, né, pô? Porque em termos biológicos, porque ele come, ele Não, tem não, olha só. de higiene. Eu acho que em termos de mente, né? A mente dele Eles falam, é flexível. É mente flexível. Fala, Fernando. o cérebro é plástico, né? É uma maneira de dizer. Mas é verdade. E a verdade. Até faz sentido. Daí as tecnologias e elas vão modificando, e modificam porque o cérebro tem essa plasticidade, né? Por isso que elas conseguem essa modificação. Como é que a gente chamaria isso? Né? Porque a gente está. Todos os nossos movimentos, foi isso que eu chamei. Ah, eu não falei para você. Pronto. Toca e expõe. Eu tenho. Apareceu um outro conceito aí no meio dessa história toda, que é tão novo que ainda não absorvi, que é o seguinte. Deixa eu dizer aqui para vocês. Tão novo que nem você. Nem eu tô. Imagina eu, então. Tem muita coisa nova acontecendo, é porque a velocidade aumentou, cara. Eu vou engasgar. A velocidade aumentou aqui a parada. É isso aqui, quer ver? Revelacionismo. Aí vocês vão dizer, pô, tá ficando maluco, né? Mas olha só, o revelacionismo está em cima de tudo. Porque eu tive que organizar a brincadeira. Então, o que é o revelacionismo? É a nossa proposta de reformatação, ela é revelacionista. Por quê? Porque ela revela, ela traz à tona determinadas neutralidades que a sociedade considera neutras, a gente revela que aquilo não é neutro. Então, o que a gente está fazendo na nossa reformatação é dizer, olha, você pensa que o crescimento demográfico é neutro, não é. Você pensa que as tecnologias são neutras, não são. Você pensa que a mídia é neutra, não é. Você pensa que a descentralização não existe, que você não conhece, existe. Você pensa que você não tem que fazer uma escolha existencial, precisa.
Nós estamos revelando para as pessoas essas forças. É uma atitude revelacionista. Dizendo, olha, se você não tiver essas revelações, você não vai conseguir entender. E você não vai se preparar adequadamente. A pessoa vai se preparando porque a coisa vai fluindo. Mas não de maneira consciente, é mais no fluxo. Demora mais tempo. Entendeu? Gasta mais dinheiro. Sofre mais. Perde o bonde. Perde as oportunidades. Fica mais demorado, só isso. E, aliás, sempre foi assim, né? Porque você, se você preza o conhecimento, você ganha velocidade. Se você despreza o conhecimento, vai demorar. Não é que você não vai perceber. Vai demorar, você tem um desprezo. Você não quer saber, assim, entendeu? Fechou ali. Tem uma frase, eu gosto muito, não quero perder aqui, sim, foi assim. Eles também conhecem, mas eu acho legal ainda. Especialistas têm razão, mas são os otimistas que mudam o mundo. Eu trocaria essa palavra, a gente até conversou sobre isso, né? Eu diria o seguinte, os reativos, né, as pessoas mais reativas, tendem a parecer que tem razão, né? Mas são os proativos que mudam o mundo. Então, não sei, se eu falar aqui, né? Se eu falar, gente, não está uma bosta, olha o que está acontecendo em casa, né? Olha o que está acontecendo hoje. Aí, né, alguém pode dizer, não tem razão, né? Tá bom. Isso é quando eu digo que os pessimistas têm razão, é quando, né, você vem com uma fotografia da realidade, e que não é mentira, é real. Mas modificar isso é preciso você ter um bom grau de otimismo, de acreditar, né? De partir da transformação. Mas nesse sentido. Essa ideia, o revelacionismo ficou lá em cima. A nossa reformatação é revelacionista. O que a gente faz? A gente questiona uma série de neutralidades, e uma das neutralidades que não está nesse Conde tem 10 é a neutralidade de achar que a mente humana é estática. Vai ter que acrescentar alguma coisa ali. A mente humana não é estática, que é o erro daquele cardeal, que é o erro das pessoas que estão achando que a gente vai ser superado pelas tecnologias que estão aparecendo aí. Porque as pessoas acham que a mente humana é estática. E ela não é. Conforme ela vai sendo provocada, ela vai se reinventando. E aí ela vai desenvolvendo umas outras coisas que... Procura o conceito de plástica, eu acho bacana. Uma mente plástica. O conceito de plástica é bom. O conceito de plástica, justamente ele se reformata, ele se reconfigura, ele se mexe, entendeu? Ele se expande. Pode ser plasticidade, né? Então a gente teria que botar esse P aí, esse plá. Então teria que... Mas a plasticidade, a ordem da plasticidade, teria que ser assim, se fosse pela sequência, né? Teria que ser conceitualismo, demografismo, aí caminha, tecnologicismo, e depois de tecnologicismo tem que entrar a plasticidade. Então seria... Não complica, não. Conde, templa 10. Não complica, não. E depois essas siglas, se agora elas, né, que você ajuda. Para mim, por exemplo, não adianta nada, eu não lembro nunca. Nunca. Se eu perguntar amanhã, o que significa isso? Eu não sei.
Não, sabe por quê, A Fernando? CBN vai de todos os conceitos, mas não da sigla. Olha só, eu sei, mas as siglas para mim é importante pelo seguinte. É o meu jeito. Por exemplo, Bom TRC ficou, né? Aquele outro também, aquela sigla das mudanças, que é. Deixa eu lembrar aqui. Que a gente fala que a mudança é disruptiva, dread. Mudança dread. Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida. Ficou. Se alguém chegar para mim e falar assim, pô, me fala aí dessa reformatação que você está falando. Aí eu falo, olha, hoje seria, né? Conde Templo 10. Que porra é essa, né? Pô, a gente precisa passar por essas etapas. Isso aqui é a estrutura do meu curso. Conde Templo 10. Porra, quer uma coisa melhor que essa? Aí o cara, que porra é essa? Eu falo, olha, Conde, primeiro a gente tem que trabalhar a ideia dos conceitos, depois da demografia, que é o Conde, depois das tecnologias, da plasticidade, do descentralismo e das escolhas existenciais. Acabou. Esse é meu curso. Esse é o nosso trabalho, né, de revelacionismo. O revelacionismo Conde Templo 10. Eu acho que fica fácil para memorizar, né? Para quem está tendo o primeiro contato. Não, para a gente poder disseminar, o que a gente fala, Conde Templo 10. Pode ser que entre alguma coisa ali, mas eu acredito que está começando a ficar mais. E essa coisa da plasticidade, Fernando, que eu acho legal que você falou, é dizer o seguinte, o Sapiens é plástico. A nossa mente é plástica. Não se iludam que o Sapiens de hoje é igual ao Sapiens de amanhã. Não foi igual, não foi assim. Tudo bem. A gente continua fazendo xixi e cocô. Tudo bem, a gente precisa comer e tomar água. Por enquanto, né? Porque pode também tomar um comprimido aí, que eu já falei isso, né? Podem inventar um comprimido que a gente não precisa mais comer, que a gente tomando sol já se alimenta. Vamos dizer que a primeira formatação ela é mais fixa, né? Porque não é só comer. Você agora está com a meta. As crianças elas precisam se sentir protegidas. Isso mudou. Isso era criança na Idade Média e criança hoje. Não, né? Não, isso é básico. Então, vamos dizer que numa primeira formatação você não tem muita mudança. Depois é que a coisa acelera muito. Eu acho que é a plástica cerebral. E o McLuhan falava isso, hein? Que quando você muda a mídia, você muda a plástica cerebral. Ele falava isso, a gente pode resgatar isso. Que há uma mudança na plástica cerebral. E é uma mudança na plástica cerebral, e ele não dizia isso, na direção do aumento da responsabilidade. Da capacidade de se responsabilizar mais. Filtrar mais, pensar melhor. Mas isso acontece porque tem um contexto favorecendo isso. Eu estou lendo, por exemplo, um romance aí, um romance alemão. Ele passa na época do Hitler, né? Escrito em alemão, Reis Fabela, uma coisa assim. É muito interessante esse livro, é um calhamaço, um romance. E o que ele conta? Ele conta, por exemplo, das pessoinhas, né? E quando eu falo pessoinhas, os operários alemães, a costureira, entendeu? O cara que trabalha na fábrica. E medo, né? Quando começou o negócio de denunciar um outro, espalhou-se o medo. E houve uma mexida na plástica cerebral. Porque todos começaram a pensar isso, né, pô? Todos começaram a ficar extremamente apavorados e acovardados com essa ideia de que eles poderiam ser mortos, né? E que qualquer um poderia denunciá-lo por menor que fosse a coisa. Só para dizer como é interessante também o ambiente, o contexto, né? Hoje a gente pode falar da plasticidade, essa renascença, porque as tecnologias permitiram, né?
Eu acho que tem isso, né? Então, o McLuhan dizia, né? Quando muda a mídia, o meio é a mensagem, né? Você muda a plástica cerebral. Mas a mudança da plástica cerebral, ela não tem a ver, ela tem um sentido de sobrevivência. Isso ele não dizia. O sentido da sobrevivência é a capacidade de você se responsabilizar mais pelas decisões da sociedade. Escola austríaca, né? Você precisa se responsabilizar mais. Então eu acho que a gente está caminhando aí, porque eu tive que abrir mão, porque eu comecei a nossa jornada querendo desenvolver aquela história, né, daquelas mentorias e tal, continuo fazendo, né? Tenho interesse nisso e tal, mas o desenvolvimento desse projetão aí, que eu estou chamando de projetão, é como se fosse assim, cara, eu quero entregar isso, sabe? Não quero deixar isso no laboratório. Sabe quando chega uma hora que o remédio está pronto? E você diz, pô, meu, Uhum. tem que sair da porra do laboratório, não dá para ficar nesse laboratório. E aí começar as novas etapas, né? Porque aí, por exemplo, vai pegar um grupo de professores. Aí vai ter os desafios dos professores, dependendo do tipo de professor, né? E aí eu acho que a gente pode também formar a galera que queira disseminar a reformatação. Essa reformatação pode ser feita. Com certeza, e com certeza, Essa reformatação pode entrar na área do direito. David. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? E quanto... Eu acho que o caminho, eu acho assim, se a gente for para o caminho para virar uma escola descentralizada, uma espécie de movimento, eu acho que seria bem mais rápido de trazer os disruptivos para cá. eu estou tentando ver aí. Agora a gente tem que pensar no modelo de disseminação. Né? Então, assim, o remédio está pronto. Agora, como é que a gente vai distribuir esse remédio, a gente tem que ver. Agora, vai ter um efeito. Ele vai ter um efeito muito forte. E, obviamente, por exemplo, lá na pós, o que eu percebi? Não é todo mundo que está pronto para essa brincadeira, cara. A gente já sabe disso. E esse foi o meu desafio lá na pós. Porque eu peguei um pessoal muito reticente. Aí aprendi a lidar também. Como eu disse numa daqueles negócios, né? Você chama o Bruce Lee para tomar uma cerveja. Aí todo mundo começa a zoar o Bruce Lee. Aí o Bruce Lee, meu irmão, é o Bruce Lee aqui, cara. Entendeu? Aí eu falei, eu sou o Bruce Lee, cara. Eu vou resolver aqui essa parada de algum jeito, né? E resolvi. A aula está fluindo maravilhosamente bem. Entendeu? Porque eu aprendi a lidar com aquele ambiente lá. E eu estou ali influenciando o quê? De 50, os 10. O resto está fingindo que está assistindo aula. Não é minha responsabilidade. Entendeu? É aquele negócio do AA. Se você quer parar de beber, estamos aí. Agora, se você quer beber, fica na boa aí. Entendeu? Não vou ficar forçando a barra. muita gente nem preparada está. Né? Ele não entende. Não é uma questão que ele discorda de você. Ele não entende. Olha que ele está. Eu tenho um conceito formado na minha cabeça que a maioria dos profissionais do setor público eles são mais resistentes a qualquer tipo de mudança. Eu falo isso por causa própria mesmo. Todo mundo que eu conheço do setor público é raro você conhecer alguém disruptivo. E
tem, assim, o seu público é disruptivo, né, pô? Você pegou um público ali, mas valeu o desafio, eu acho. É. Bom, Ô, vamos Fernanda, fazer. eu estava falando com o Nepô, só para fechar, né, pô? Fala. A gente estava falando de perfil outro dia, não sei se você concorda, né? Quando a gente fala que uma pessoa é disruptiva, não quer dizer que ela é disruptiva em todas as áreas da vida, né? Tipo, o Nepô, ele é um cara disruptivo, mas ele mesmo falou em questão de dinheiro, ele não é um cara tão, assim, ele não vai pegar o que ele tem de dinheiro e colocar tudo em Bitcoin. Já outras pessoas é conservadora em outras situações, mas vai lá e coloca todo o dinheiro em Bitcoin. E eu dei o exemplo para o próprio Elon Musk, né? Que tem a Tesla, tem a SpaceX, tem a Neuralink, tem a XAI agora. Outro dia ele estava falando que o melhor modelo de votação para ele é papel, porque qualquer tipo de tecnologia é vulnerável a hack, a manipulação. Então, assim, o cara é muito disruptivo numa área, mas em outra o cara prefere um negócio mais tradicional, as tecnologias antigas, né? Ele prefere colocar a galera para votar no papel. Então, assim, a gente olhando de fora, a gente fala, ele é tão disruptivo que ele vai querer fazer votação pelo celular. Não, mas nesse caso ele é totalmente... Eu tenho observado muito, vamos ver, eu acho que esse cara, ele fez uma aposta muito arriscada. Tá? Ele se meteu numa história que ele não sabe que história é essa, mas dane-se, para mim dane-se. Entendeu? Eu só temo, né? Porque aquela coisa, né? As pessoas, elas criam feudos. Tipo, nem nos Estados Unidos, imagina. Ou você acha que Suprema Corte, FBI, todo mundo vai abaixar a orelhinha? É nada. É nada. Entendeu? Então, eu acho que esse cara talvez tenha dado uma grande roubada da vida dele. Por ser um cara tão disruptivo, porém, se meteu agora a fazer política. Paciência, não é comigo, dane-se. Mas não é isso. Tudo que ele entra na vida dele, ele dá um win, né? Ele não é aquele cara de pôr pouca ficha. Tipo, tudo que ele faz, ele dá um win. Mas tudo tem limite, né? Não é Deus, né? Ele tem o ditado dos baianos, né? Quanto maior o coqueiro. Bom, galera, vamos fazer a avaliação na live aí. Tá. Mas vê só, eu queria só falar uma coisa. Fala. Pro David disso antes. É verdade. Tem que tomar cuidado com isso, porque disrupção também não é loucura. Então, entendeu? Disrupção não é. Que engraçado, ela é tão disruptiva, mas ela não vai no bar, né? Ela vai dormir às 9 da noite, ela não toma cerveja. Então, tomar cuidado com isso, assim, para não confundir essas áreas, né? Disrupção não significa modelos de comportamento, como é que se diz? Você pode ser um disruptivo tímido. Você entende o que eu quero dizer? Pode ser um disruptivo secreto, discreto. Né? Você pode ser uma pessoa completamente dada e tal, e um pouco disruptiva. Então tem que tomar cuidado só com isso, essas coisas. Verdade. Bom, foi ótimo, mas eu acho que hoje não tem nem avaliação, porque ela foi no fluxo, né? Pontos altos aí, vamos lá, pontos altos. Não, eu acho que ela foi inteirinha ponto alto, né? Nós entramos no fluxo, aí ouvimos você, opinamos, isso que você fala do estou pronto, que ótimo, né? Que ótimo, eu acho ótimo, né? Agora, eu acho que sempre lembrar que você, a maioria, não está fazendo
Fala, David. Fazer igual o ChatGPT, dar uma nota, 4,99. Foi legal, tive aqui um brainstorm, né? Eu acho que tem que incluir esse plá de plasticidade ali na conversa. E para quebrar esse problema aí de dizer que o ser humano vai ser superado, não, ele não vai ser superado, porque ele sempre está à frente, né? E a gente precisa dessas ferramentas para os desafios que a gente tem pela frente. E é isso, sempre eu adoro bater papo com vocês, sempre é bom. É isso, galera. Um beijo para vocês, boa noite. Valeu, Nepo. Valeu, Fernanda. Tudo de bom. Tudo de bom, valeu. Tchau, Nepo. Tchau, David. Beijo. Tchau. Beijo.